O gráfico da função exponencial consiste em nós obtermos pares ordenados que vão corresponder ao valor de x e o seu resultado respectivo, e a partir daí nós vamos desenhar no plano cartesiano a localização dos pontos que vão corresponder a esse gráfico. Então vamos a alguns exemplos. Vamos estudar o gráfico da função exponencial que tem essa lei de formação aqui, f de x igual a 2 elevado a x. Nesse caso, vamos atribuir valores para x e obter o seu resultado na função. Para x igual a menos 2, dada aqui esta função de formação 2 elevado a x, vamos verificar qual o resultado da função. Temos aqui f de menos 2 e basta nós substituirmos o número menos 2 no lugar da letra x. Então, repete-se a base, que é 2, e o expoente, nesse caso aqui, é menos 2. Para quem não lembra, quando nós temos aqui um expoente negativo, nós vamos inverter o valor numérico, 2 sobre 1 vira 1 sobre 2. E isso tudo é levado agora ao expoente que virou positivo. Então, a fração 1 meio elevado ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, e 2 ao quadrado é 4. Temos aqui 1 quarto, que pode ser escrito em forma decimal como 0,25. Basta nós dividirmos 1 por 4. Já obtemos, então, o nosso primeiro par ordenado. Quando x é igual a menos 2, o correspondente dele vai ser 0,25. Agora vejamos, quando x for igual a menos 1, qual vai ser o resultado? Temos o seguinte, f de menos 1 vai ser igual ao 2, que faz parte da fórmula, e no lugar da letra x, vamos substituir esse número aqui, menos 1. Temos, então, 2 elevado a menos 1. Toda vez que o expoente é negativo, nós invertemos o valor do número e agora colocamos o sinal da potência positivo. Então, 1 meio elevado a 1 é igual a 1 meio, que pode ser escrito em forma decimal como 0,5. Temos, então, o nosso segundo par ordenado, que é menos 1 e 0,5. Considerando agora que o x é igual a 0, temos o seguinte, 2 elevado a 0 e vai ser igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, dessa forma, pause o vídeo e obtenha o resultado aqui da função para x igual a 1, para x igual a 2 e para x igual a 3. Então, considerando que você fez, vamos obter aqui o resultado e ver se você acertou. Quando x é igual a 1, nós temos 2 elevado a 1. Onde tem a letra x na fórmula, eu vou substituir o número que foi fornecido. Nesse caso é 1. 2 elevado a 1 é 2. Então, temos aqui mais um par ordenado. Quando x é igual a 1, o seu resultado correspondente é 2. Agora, quando x for igual a 2, temos aqui f de 2 vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Então, mais um par ordenado, que vai ser 2, que é o valor do x, e 4, que é o valor do y. Quando x é igual a 3, nós temos f de 3, que vai ser igual ao 2, que é da fórmula. Onde tem a letra x, eu vou substituir o número a que ele corresponde. Então, 2 ao cubo. 2 ao cubo vai ser 8. É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. Temos, então, aqui nosso último par ordenado, que é x igual a 3 e y igual a 8. À nossa direita, eu posicionei aqui os pares ordenados obtidos. Olha, quando x é igual a menos 2, o y vai ser igual a 0,25. Coloquei da forma decimal. Nesse caso aqui, o segundo par ordenado, quando x é igual a menos 1, o resultado correspondente é meio. E assim por diante. E agora vamos representar graficamente cada caso. Então, x igual a menos 2, vamos ter aqui, contando da direita para a esquerda, menos 1 e menos 2. Ele vai corresponder a 0,25. Então, esse valor praticamente toca o eixo dos y. Agora, quando x for igual a menos 1, o seu correspondente vai ser 0,5. Então, x igual a menos 1 é bem aqui, da direita para a esquerda,
E o 0,5 vai corresponder a meio em relação ao eixo y. Temos aqui o nosso segundo ponto. Agora, nós temos, quando x é igual a 0, o seu correspondente em y é 1. Então, temos aqui x igual a 0, o seu correspondente vai ser 1. Quando x é igual a 1, nós temos y igual a 2. Vamos pontilhar aqui x igual a 1 e o seu correspondente é o y igual a 2. X sendo igual a 2, o seu correspondente vai ser 4. Então, temos aqui o x igual a 2 e o y 1, 2, 3, 4. E vamos ligar aqui essas informações. Quando x for igual a 3, o seu correspondente vai ser o 8. Então, temos aqui, marcamos o x no 3 e o y 5, 6, 7, 8. E vamos agora ligar esses pontilhados. Para obtermos o gráfico da função exponencial, basta nós ligarmos os pontos que correspondem aos pares ordenados. Então, temos aqui essa ligação. E note que à medida que nós vamos obtendo mais pares ordenados, a função vai crescendo. E à medida que nós obtemos também resultados para x negativo, o gráfico vai cada vez mais se aproximando do eixo y, mas sem tocar no eixo y. Observe mais um detalhe, que esta função, à medida que o valor do x vai aumentando, o seu resultado correspondente também vai aumentando. Por essa razão, como o gráfico da função ele cresce da esquerda para a direita, nós dizemos que essa função é crescente. E observe outro detalhe também, que nenhum resultado obtido para y foi negativo. Então, o gráfico da função de maneira alguma obteve um valor negativo para y. Agora, vamos obter o gráfico da função que possui esta lei de formação aqui, uma fração 1 sobre 2 elevado a x. Então, vamos obter aqui os resultados atribuindo a x valores igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e ver como fica o gráfico dessa função. Para x igual a menos 3, nós vamos ter o seguinte, g de menos 3, e onde tem a letra x, aqui na fórmula, vamos substituir o número menos 3. Teremos, então, 1 sobre 2 elevado a menos 3. Então, é o seguinte, toda vez que nós temos expoente negativo, nós invertemos a posição do número. Então, nós temos 1 sobre 2 vira 2 sobre 1, que no caso, como o denominador é apenas 1, não precisa nem aparecer. E vamos ficar então aqui. A potência vira positiva, porque eu já inverti a ordem aqui dos números, e 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Temos então o nosso primeiro par ordenado. Quando x é menos 3, o resultado correspondente vai ser 8. Então, vai ser representado aqui no eixo dos x, o número menos 3, e no eixo dos y, o número 8. E agora vejamos o resultado para x igual a menos 2. Então, repete-se aqui a base, que é 1 sobre 2. E onde tem a letra x aqui na fórmula, vamos substituir o número menos 2. Então, já sabemos que quando o expoente é negativo, nós invertemos a ordem aqui da base. Então, como temos aqui a fração 1 sobre 2, ela vira 2 sobre 1, e no caso não precisa aparecer o 1. E o expoente fica positivo. 2 ao quadrado é 4. Temos, então, o segundo par ordenado. X igual a menos 2 e y igual a 4. E agora vejamos quando x for igual a menos 1. Teremos aqui g de menos 1 vai ser igual a 1 sobre 2, que é o valor dado na fórmula, e onde tem a letra x, vamos substituir o número menos 1 nesse caso. E então, expoente negativo, invertemos a ordem da base, 1 sobre 2 vira 2 sobre 1. E 2 elevado a 1 vai ser igual a 2. Então, temos mais esse par ordenado. X igual a menos 1, y igual a 2. Vejamos agora quando x for igual a 0, 1
ou 2? Qual vai ser o seu resultado correspondente? Basta nós substituirmos no lugar da letra x o número que foi fornecido. Então, teremos 1 sobre 2 elevado a 0. Então, qualquer número elevado ao expoente 0 vai ser igual a 1. Então, temos mais um par ordenado, que é x igual a 0 e y igual a 1. Quando x for igual a 1, teremos g de 1 igual a 1 sobre 2 elevado a 1. E 1 sobre 2 elevado a 1 vai ser ele mesmo. Nós vamos escrever em forma decimal, é 0,5. Então, o par ordenado nesse caso vai ser x igual a 1 e y igual a 0,5. E, finalmente, quando x for igual a 2, vai ficar 1 sobre 2 elevado ao quadrado. E aí você precisa lembrar como se obtém a potência de uma fração. Vai ser o seguinte, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, esse é o resultado, 1/4. E nós vamos transformar em decimal. 1/4 equivale a 0,25 e nós obtivemos nosso último par ordenado. X igual a 2 e y igual a 0,25. E agora vamos representar graficamente. Temos aqui os pares ordenados obtidos e eu peço a você que pause o vídeo e tente representar graficamente para depois comparar com o que eu vou fazer, ok? E caso você tenha alguma dúvida, você pode mandar aí uma mensagem, entrar em contato e quem sabe eu posso lhe ajudar. Então vamos lá, a representação. Quando x for igual a menos 3, o resultado correspondente é 8. Então vamos procurar. Da direita para a esquerda, temos aqui o menos 1, menos 2 e aqui o menos 3. E o y vai corresponder a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora vamos ligar esses pontilhados aqui, ó. Menos 3, eu vou tracejar pontilhados paralelos ao eixo x, y. E aqui eu vou tracejar pontilhados paralelos ao eixo x, onde eles se encontrarem é a localização do par ordenado, do ponto que representa o par ordenado. Quando x for menos 2, o y corresponde a 4. Então, temos aqui, ó, x igual a menos 2 e o y vai ser 1, 2, 3, 4. E agora vamos tracejar pontilhados e ligar os mesmos. Temos aqui a localização do segundo par ordenado, representada por esse ponto. Quando x for menos 1, o seu correspondente vai ser 2. Então, temos aqui o 2 e vamos novamente ligar esses pontilhados. Agora, quando x for igual a 0, o seu correspondente é em cima do eixo y, é y igual a 1. Quando x for 1, o seu correspondente vai ser meio, e quando x for 2, o seu correspondente vai ser 0,25. E à medida, então, que o valor do x vai aumentando, o valor do y cada vez mais se aproxima de tocar no eixo x, né? Cada vez mais o valor do y se aproxima de 0, mas não chega a ser 0. Ele não chega a tocar no eixo do x. E agora, representando graficamente, basta nós ligarmos esses pontos aqui que vão representar a função exponencial. Note que o gráfico quase toca o eixo do x, porém ele não chega a tocá-los. E é possível nós também projetarmos como vai ser a função à medida que o valor do x, nesse caso, fica mais negativo. Então, ele vai aumentar. Perceba o seguinte, à medida que os valores para x aumentam, o gráfico ele vai cada vez mais diminuindo o seu valor correspondente em y. Por essa razão, nós dizemos que essa função é decrescente, porque da esquerda para a direita, o gráfico vai diminuindo. E o seu resultado de y vai cada vez ficando menor. Nunca chega a ser negativo, mas sempre é menor que o número anterior. Um detalhe a observar a respeito do gráfico da função exponencial é que sempre o gráfico vai tocar no eixo y no ponto 1. Ou seja, quando x for igual a 0, o y sempre vai ser igual a 1, independente aqui do valor da base a. Outra situação é que toda vez que o valor do a for maior do que 1,
a função vai ser crescente. Então, ela vai aumentando aqui da esquerda para a direita, toca no 1 e ela vai crescendo. Toda vez que o valor do A estiver entre 0 e 1, vai ser, no caso, uma fração, um valor decimal, entre 0 e 1, nós temos que a função vai ser decrescente. Então, ele vai de um valor muito alto e cada vez mais se aproximando do eixo x. Então, com essa explicação, nós encerramos essa aula. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Desejo a vocês uma ótima semana, bons estudos, até a próxima. E, gente, se inscreve no canal. Agradeço a vocês.